Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Cálculo 1. Vamos dar continuidade então ao nosso estudo sobre limites. Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre limites no infinito e assíntotas horizontais, né? Nós também vamos falar especificamente de uma técnica bem específica, bem importante, na minha opinião, ela é a técnica mais importante para você determinar limites no infinito e também, consequentemente, você determinar assíntotas horizontais, tá? O que trata essa ideia? Qual que é a ideia por trás de limites no infinito, né? A ideia é mais, ou assíntotas horizontais, né? Limites no infinito. Assim, vamos falar de assíntotas horizontais. Tá? Qual que é a ideia de uma assíntota horizontal? Bom, você, como ser humano, você gosta de um negócio que chama-se estabilidade. Por que você gosta tanto desse conceito de estabilidade, por exemplo, na sua vida? Porque você sabe prever mais ou menos o que é que vai acontecer com a sua vida daqui a 5, 6, 10 anos. Ou seja, o que acontece com você ao longo de um período grande, não a curto prazo, mas a longo prazo. A curto prazo você não sabe muito bem o que vai acontecer, porque podem haver oscilações, né? Você pode quebrar o pé, você pode ganhar na loteria, você pode ganhar um sorteio, você pode ser promovido do nada, né? Você pode ser demitido do nada, né? Então, a curto prazo, há oscilações muito grandes, podem haver oscilações muito grandes na sua vida, né? E essas oscilações, elas podem impactar na sua estabilidade ao longo da sua vida, né? Então, nós tendemos a gostar de estabilidades, né? A economia, por exemplo, ela adora também a noção de estabilidade, né? A estabilidade política, por exemplo, de um país, ele está diretamente relacionado à estabilidade econômica, né? Então, se um país mantém o seu regime, por exemplo, ou democrático, ou ditatorial, tanto faz, mas se há uma estabilidade, não há guerras, as pessoas elas tendem a aceitar mais ou menos aquilo lá, ou se o governo está sendo bom ao longo do tempo, né? Isso, isso impacta na economia e a economia ela tende a ficar estável. Outro ponto que é importante também que fique estável, por exemplo, é a inflação. A inflação muito alta faz com que a população ela perca muito poder de compra, né? Ela perca renda líquida, renda efetiva, né? E isso é muito ruim para a economia também, né? Então, ter uma inflação estável, por exemplo, é uma coisa muito boa. Por quê? Porque você pode projetar, por exemplo, a compra de uma casa para se pagar em 30 anos. Agora, se você tem uma inflação que ela é muito variável, um ano está 15%, outro ano está 5%, depois está 1%, depois vai para 14%, sabe? Coisas desse tipo. Como é que você vai se projetar? Né? Como é que você vai fazer uma projeção para a sua vida daqui a 30 anos, para você comprar um carro, para você comprar uma casa e tudo mais? Então, quando a inflação está estável, essas coisas elas tendem a ficar estáveis e você consegue fazer uma projeção. Essa projeção que eu falo nada mais é do que um modelo matemático que você faz na sua cabeça. Né? Essa projeção sempre é isso. Eu estava lendo agora há pouco um artigo do IBGE que estava falando, por exemplo, em questões biológicas, né? Estava falando, por exemplo, que a população brasileira ela tende à estabilidade de em torno de 180 milhões de pessoas a partir de 2040. Né? Então, por enquanto, a nossa população ela está crescendo, né? Mas a partir de 2040, a tendência é que haja uma estabilidade. Né? Então, os caras já sabem, olha, a população ela vai crescer, a partir de 2040 ela vai ficar estável. O que vai acontecer depois? Diz no artigo que eu li que a partir de 2040 a taxa de crescimento ela vai ser negativa. Aí tem a ver com pessoas com mais idade e tudo mais. Por que é importante saber a estabilidade de uma população? Isso é importante porque você pode projetar, por exemplo, o que vai ser feito daqui a 30 anos. Né? O que vai acontecer? Nós vamos ter uma população muito idosa. O que a gente vai fazer? Vai jogar todo mundo no asilo? Vamos criar condições para que eles possam trabalhar em alguma coisa? Né? Eu, por exemplo, vou estar com quase 70 anos. Daqui a 30 anos eu vou estar perto dos
do 70, mais perto do 70 do que do 60. Tá, o que vai acontecer comigo? Né? Eu vou ter emprego ainda? Eu vou poder dar aula ainda? O que vai mudar, né? Para mim e para a população idosa em geral. Então, essas estabilidades, elas são importantes por causa disso. E a matemática é que dá a resposta formal do que é que significa estabilidade. Né? E isso é que nós vamos ver nesse vídeo de agora. Basicamente é isso. Estabilidade sempre tem a ver com longo prazo. Sempre tem a ver com longo prazo. Longo prazo significa o tempo tender a infinito. O que acontece com alguma coisa, um processo biológico, um processo físico, um processo econômico, quando o tempo é uma variável muito grande. Tá? Então, por isso que nós vamos estudar limites no infinito. O chato ou o bom da matemática é que nós temos dois infinitos quando nós estamos estudando cálculo 1. Né? Nós temos infinito para mais e nós temos infinito para menos. Então, nós vamos estudar essas duas noções de estabilidade. Estabilidade quando o tempo cresce positivamente e estabilidade quando o tempo decresce, ou quando o tempo cresce negativamente, né? Tende a menos infinito. E com isso, nós vamos falar também sobre assíntotas horizontais e nós vamos apresentar uma técnica, aqui pelo menos nesse vídeo, uma técnica para você poder determinar limites do infinito de determinados tipos de funções. Tá? Vamos continuar utilizando o livro de cálculo 1 do Stuart na sua 7ª edição. Tá? Definição formal do que é que vem a ser um ponto de estabilidade. Né? Então vamos lá. Vamos considerar uma função que ela está definida no intervalo do tipo a até mais infinito, aberto no a. Tá? Nós vamos dizer que o limite da função f de x quando x tende a infinito é L, se para todo epsilon maior que zero existe um número n positivo, tá? Tal que para todo x maior que n, o módulo de f de x menos L é menor que epsilon. O que é que significa isso? Isso significa que a função ela pode ficar tão próxima do L quanto você queira, bastando que para isso você torne o seu x suficientemente grande, nesse caso aqui, maior do que n, onde n é um número que depende deste epsilon que você toma inicialmente. Né? Então, o que está acontecendo? Você está tendo a sua função, ela está fazendo isso daqui. Esse daqui, por exemplo, se você quiser olhar a partir daqui, pode olhar a partir daqui, ó, né? Esse é mais ou menos o comportamento que os casos de Covid, os casos de morte, vamos pensar nos casos de morte, por exemplo, de Covid, é isso mais ou menos que está acontecendo. Lembra que os biólogos, os cientistas, eles costumam falar, nós estamos tendo a primeira onda, depois fala assim, segunda onda, terceira onda, quarta onda. E o que acontece? Essas ondas, à medida que o tempo vai passando, essas ondas elas não têm picos, elas não têm cristas muito altas. Né? Então o que acontece? Iniciamos aqui com 0 casos, começamos com 0 casos de Covid, aumentou bastante o número de casos e também, consequentemente, o número de mortos, né? Depois, o número de casos foi caindo, depois aumentou de novo, caiu, e o que acontece com o número de casos? O número de casos não está acontecendo, mas com o número de mortos. Ele está entrando numa certa estabilidade, ela está tendendo a zero. A menos que aconteça uma grande variação, apareça uma nova variante muito agressiva, né, que volte a matar muitas pessoas, e as pessoas não se vacinem, ou não vai mais ser disponibilizada vacina, a menos que isso não aconteça, a tendência é que o número de mortes, por exemplo, da Covid, elas vão tendendo a zero, ou seja, elas, com o tempo, elas vão se aproximando do zero. Nunca vai ser zero, provavelmente, porque ela vai provavelmente virar uma gripe sazonal, né? E gripe mata todo ano, não tem jeito, nós continuamos morrendo de gripe. Então não vai ser zero, mas ela vai se aproximar de zero. Quando que ela vai se aproximar do zero? O que tem que fazer para que se mantenha o número de mortes, por exemplo, próximo de zero? Então isso tem a ver com políticas públicas também, né? Políticas de saúde. Então saber dessas coisas, saber do comportamento de certos processos biológicos ao longo do tempo, elas são importantes na nossa vida cotidiana. Né? E o significado dessa definição é o seguinte: quando o x é maior do que n, o gráfico da função ela varia entre essas duas retas horizontais aqui, o L mais epsilon e L menos epsilon. Ela fica presa aqui. Se você pegar um epsilon menor, ainda se deixar ele mais pequenininho, o espacinho para a função crescer mais pequeno,
o seu n vai aumentando, né? Então, se você pegar epsilon sobre 2 aqui, por exemplo, o seu n ele tem que provavelmente vir parar aqui. Então, a partir dali, a partir daquele n, a f de x sempre cai entre L menos epsilon e L mais epsilon, né? Há alguns casos aqui que ilustram o significado do limite da função tender a L quando o x tende a mais infinito, ou quando o x tende a infinito. Então, a sua função está fazendo isso. A partir de um certo momento, ela se aproxima muito bem, ela se aproxima muito dessa reta L, né? Esse daqui, por exemplo, é uma função que ela vem decaindo ao longo do tempo, ela vai decaindo, decaindo, e ela vai se estabilizando e vai se aproximando cada vez mais da nossa reta L. Ela se aproxima tanto que a partir de um certo ponto você até vai dizer, olha, é igual a L, né? Não é igual, mas você fala, ó, é tão próximo que você fala que é igual. Outro cenário também de estabilidade ou de limite no infinito ser igual a L é umas coisas desse tipo aqui, que eu estava falando para vocês dos casos de morte de Covid, né? Casos de Covid ou morte de Covid, né? Então está acontecendo algo parecido com isso, né? Parece que tem um comportamento senoidal, né? Só que ele vai diluindo, as ondinhas elas vão diluindo à medida que o tempo vai passando. Você pode ver isso, por exemplo, como uma onda que vai se propagando ao longo do tempo, né? Ela vai se propagando, e ela vai, a frequência ficando cada vez menor, daqui a pouco você não escuta mais, você não consegue mais captar aquela onda, né? E o significado disso é que o significado desse limite, quando x tende a infinito ser L, é que o gráfico ele se aproxima muito da reta horizontal y igual a L à medida que o x aumenta indefinidamente, né? Esse símbolo que nós utilizamos, esse 8 deitado aqui, né, que ele representa o infinito, ele não é um número, porém, a leitura que se faz dessa expressão aqui, limite de f de x quando x tende a infinito é L, o limite de f de x quando x se torna infinito é L, ou então a função, o limite de f quando x cresce ilimitadamente é L, né? Então, a melhor forma de ler isso aqui é limite quando x tende a infinito de f de x é igual a L. Da mesma forma em que a função ela pode se estabilizar à medida que o x cresce, ela também pode se estabilizar à medida que o x decresce indefinidamente, né? E aí a definição formal de estabilidade diz o seguinte: pega uma função definida no intervalo aberto, de menos infinito até a. Então, você diz que o limite quando x tende a menos infinito de f de x é L, se para todo epsilon existe um n, tal que, se o x for menor que n, então esse módulo aqui de f de x menos L é menor que epsilon. Ou seja, se você pega duas retas horizontais aqui, L mais epsilon e L menos epsilon, você traça elas, né? Então você diz que o limite quando x tende a infinito é L, se a partir de um certo momento todas as imagens, tá vendo? Para todo x menor do que n, a f de x ela está entre essas duas retas horizontais que você traçou inicialmente, entre L mais epsilon e L menos epsilon, tá? Outras duas situações, ilustrações que dizem que o limite tende a L, são essas aqui. A sua função vem fazendo isso daqui, a partir de um certo momento ela vai se aproximando cada vez mais de L, à medida em que o x vai decrescendo indefinidamente. Isso pode acontecer pelo lado de cima, isso pode acontecer pelo lado de baixo da sua reta, y igual a L, mas quando isso acontece, então você fala que o limite, quando x tende a infinito, é igual a L. Tá? Quando o limite da função, quando x tende a infinito ou a menos infinito, é um número L, quando acontece uma das duas coisas, então você fala que essa reta y igual a L ela é uma reta horizontal, que é o que está acontecendo aqui, né? Quando essas duas funções, por exemplo, as duas, à medida que o x está tendendo ao infinito, elas vão tendendo ao L, elas vão se aproximando cada vez mais da reta y igual a L. Isso é um exemplo de assíntota horizontal, né? Nunca vai chegar na reta, o gráfico nunca vai atingir a reta, mas ela vai ficar muito próximo mesmo, tão próximo quanto você queira. Voltando aqui para os nossos exemplos anteriores, ó, nesses três casos aqui, ó, tá vendo? Ó, o que acontece à medida que o x vai crescendo? À medida que o x vai crescendo,
o gráfico da função se aproxima muito dessas retas aqui, ó, dessas retas horizontais. Quando isso acontece, você também fala que a sua função tem uma assíntota horizontal, neste caso, e y igual a L. Tá? Como eu já havia falado para vocês, determinar essas assíntotas horizontais de uma função, elas são importantes na biologia, na física, na economia. Por quê? Porque elas mostram para você se a função tem ou não tem uma certa estabilidade, tanto quanto o x cresce, quando o x decresce. Tá? E na continuação do vídeo, agora o vídeo daqui até o final, nós vamos apresentar alguns exemplos, né? E nesse exemplo específico é que nós vamos trazer a técnica para vocês determinar se a função tem ou não tem assíntotas horizontais, desculpa. Ou seja, vamos ver uma técnica para determinar limite quando x tende a infinito, tá certo? E esse exemplo está pedindo duas coisas, né? Nós já vimos assíntotas verticais no vídeo anterior, tá? Então, se você quiser, você pode dar uma olhada no vídeo anterior. Nós já falamos em assíntotas verticais, né? E agora nós vamos estudar tanto assíntotas verticais como assíntotas horizontais desse exemplo, dessa função, x² menos 1 sobre x² mais 1. Você pode observar que o denominador ele é maior do que zero para todo x real. Por quê? Porque se você pega um número real, tanto negativo como positivo, quando você eleva ele ao quadrado, isso vira um número positivo. É claro, um número positivo ao quadrado é um número positivo. Um número negativo ao quadrado vai ficar menos, sei lá, menos a vezes menos a. Isso dá a ao quadrado. Menos x vezes menos x², né? Porque o sinal, ele menos vezes menos dá mais. Então, todo quadrado é positivo. Ou, melhor, x² é maior ou igual a zero. No pior dos casos, é zero. Porém, x² mais 1 é um número positivo. Porque você pegou um quadrado, que é pelo menos zero, e somou 1. Isso dá positivo, né? Isso significa, aqui em cima não temos nenhuma raiz, né? O numerador também está definido para qualquer número real, tá? Então, o domínio dessa função é o conjunto dos números reais. E aí, quando você pegar e calcular o limite quando x tende a A, limite quando x tende a A, de x² menos 1 sobre x² mais 1, isso vai dar a² menos 1 sobre a² mais 1. Você pode utilizar aqui a regra da substituição. Por quê? Porque o seu domínio é todo o conjunto dos números reais. Isso significa o quê? A função não tem assíntotas verticais. Então, a assíntota vertical não tem. Mas tem? Será que tem assíntota horizontal? Vamos ver. Observe, quando x tende a infinito, ou a menos infinito, tanto faz, estes dois números aqui, ó, o x² menos 1 e o x² mais 1, eles tornam-se praticamente iguais. Né? Então você tem lá 50.000 ao quadrado. 50.000 ao quadrado, 250.000. Subtrai 1. 250.000 subtrai 1, praticamente 250.000. Então, esse número aqui é praticamente 250.000. O de baixo também é praticamente 250.000, porque 250.000 mais 1, então assim, cara, não tem muita diferença, né? Bom, tem diferença se você tivesse 5 menos 1. 5 menos 1, 5 mais 1, aí é bastante. Agora você tem 250.000 mais 1, você fala, é praticamente a mesma coisa. Se você fala em bilhões, então, pior ainda, né? Então, o que acontece? Como esses dois números, x² menos 1 e x² mais 1, eles ficam praticamente iguais a x², isso significa que este limite aqui, ó, de x² menos 1 sobre x² mais 1 é 1, quando x tende a mais infinito. Quando x tende a menos infinito também. Esses dois números, eles se aproximam, eles são praticamente x². E você sabe, x² sobre x² é 1, né? Porque você está trabalhando com números muito grandes, números que não são nulos, né? E, portanto, você tem que a reta x igual a 1, eu coloquei x igual a 1, a reta y igual a 1, né? A reta horizontal y igual a 1, ela é uma assíntota horizontal. Tá? Então, aqui não é x igual a 1, aqui é y igual a 1, beleza? Agora eu vou te dar uma função, vou te dar o gráfico de uma função, e vou falar para você, olha, vamos determinar as assíntotas verticais e horizontais da função que tem nesse gráfico? Então, o gráfico da função é esse daqui.
Então, o que você já começa a observar aqui? Aqui você começa a fazer várias observações, né? Ó, onde é que tá? Aqui está o eixo X, tá? Aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, né? Aqui está a origem, né? 0 é a origem. Então, aqui está a reta Y, x igual a menos 1. Tá vendo aqui? A reta x igual a menos 1. Quando você olhar para o gráfico, quando você olhar para essa reta x igual a menos 1, e você olha para o gráfico da função, você percebe o quê? Que à medida em que o x se aproxima de 1, o gráfico das funções, elas se aproximam, o gráfico se aproxima da reta vertical x igual a menos 1. Né? O que nós temos então? Nós temos, nesse caso, uma assíntota vertical da nossa função. Agora observe, ó, quando você olhar para o gráfico e você olha essa parte e você olha essa outra parte, o que está acontecendo aqui? Ó? À medida em que o x se aproxima de 2 pela esquerda, o que vai acontecer com o gráfico? Ele vai caindo, ele vai tendendo a menos infinito. Quando você se aproxima do 2 pela esquerda, desculpa, pela direita, quando você se aproxima do x igual a 2 pela direita, o que acontece com o gráfico da função? Ele tende a mais infinito. O que nós temos então? Que essas duas retas, x igual a menos 1 e x igual a 2, são assíntotas verticais, porque nós temos limites, tanto o limite quanto o limite lateral. Eu não coloquei lá que limite lateral dava assíntota, mas também dá assíntota, né? Justamente porque quando o x tende a um lado ou x tende a outro, a função vai para menos infinito ou vai para mais infinito. Tá? Além disso, o que nós também temos? Não, assíntotas verticais. Estou falando de assíntotas verticais que foi do vídeo anterior. Então tá tudo certo. O limite quando x tende a 1 deu mais infinito, tanto por um lado quanto pelo outro lado. Então isso é uma assíntota vertical. E o limite quando x tende a 2 pela esquerda e pela direita, ora dá menos infinito, ora dá mais infinito. Então isso também é uma assíntota vertical. Tá? E agora nós vamos olhar para as assíntotas horizontais. Observe, ó, o gráfico, nesse lado esquerdo aqui, ó, o que o gráfico faz. Ó. Tá vendo? Ó, ele vai caindo aqui e ele vai tendendo a essa retinha y igual a 2 aqui. Ó, né? Então quando o x tende quando o x tende a mais quando x tende a menos infinito, que é o que nós estamos analisando aqui, quando x tende a menos infinito, o gráfico ele tende a essa reta x igual a 2 aqui. Por outro lado, quando você olhar para esse braço direito aqui do gráfico da função, à medida que o x vai aumentando, ele vai crescendo, ele vai se aproximando dessa reta aqui, ó, que vale quanto? Aqui é 0, 1, 2, 3, 4. Então, quando o x tende a infinito, a nossa função ela se aproxima de 4, e, portanto, nós temos duas assíntotas horizontais também, y igual a 2 e y igual a 4. Né? Esta reta aqui e essa reta aqui de cima são duas assíntotas horizontais. E agora vamos à técnica, então. Né? Eu falei que nós íamos falar no exemplo anterior sobre a técnica, mas não, deixamos para esse exemplo de agora falar da técnica que nós vamos utilizar para calcular limite de funções racionais. Observe, quando você olhar para essa função, quando você olha para o numerador e você olha para o denominador, você percebe os dois crescem. Claro, se você jogar números muito grandes, joga aí 50 milhões, por exemplo, tanto no numerador quanto no denominador, você vai saber, você percebe que são dois números grandes. Mas quão grandes eles são? Essa é a pergunta. Qual é a relação entre o número grande de cima e o número grande de baixo? Será que eles ficam bem próximos e aí esse quociente vai dar 1? Essa é a questão. Né? Só que você não sabe. Você não sabe. O que acontece? Você sabe, o numerador dá um número muito grande. O denominador também dá um número muito grande. Quando eu faço esse quociente, dá o quê? Número muito grande dividido por um número muito grande, bom, depende da grandeza, né? Depende da diferença dos dois, né? E essa diferença é que nós queremos ver. Isso que nós queremos determinar. Então, quando você tem uma função racional desse tipo, o que você precisa fazer é manipular essa fração algebricamente, de modo a você eliminar essa indeterminação, que vai dar um número muito grande dividido por um número muito grande, e você não sabe exatamente qual é o comportamento, qual é esse número muito grande dividido por um número muito grande. Né? Então, para calcular esse tipo de limite no infinito,
de uma função racional, qual é a técnica? Qual é a técnica algébrica que nós vamos utilizar? Nós vamos dividir o numerador e o denominador pela maior potência de x que ocorre no denominador. Tá? Então, nós vamos olhar para o numerador, vamos olhar para o denominador. Não sabemos o limite quando x tende ao infinito. Não é tão claro como nesse exemplo aqui. Não é tão claro. Aqui era muito claro. Quando x estava indo para mais infinito, x² menos 1 estava próximo de x². Quando x tendia a mais infinito, o x² mais 1 se aproximava do x². Então, tanto o numerador como o denominador se aproximavam de x², quando x ia para mais ou para menos infinito. Neste exemplo que nós apresentamos agora, isso não é claro. Nesse exemplo aqui não é claro. Você não sabe, eu não sei. Para que número... O numerador está... Esse quociente, essa divisão, dá qual número? Não sei. Então, o que nós vamos fazer para isso? Vamos pegar a maior potência de x do denominador, vamos pegar o numerador e o denominador e dividir por essa maior potência. Essa é a técnica. Então, nós vamos fazer isso. Por que você pode fazer isso? Por que você pode dividir o numerador e o denominador por x²? Porque você fala assim, mas eu não posso sair dividindo do jeito que eu quero. Eu tenho que ter a garantia de que na hora que eu dividir, não vou estar dividindo pelo número zero. E você não vai estar. Porque quando x tende a infinito, o x é diferente de zero. Ele está crescendo, ele é um número muito grande, então ele está longe do zero. Então você pode dividir tranquilamente pela maior potência do denominador. Quem é a maior potência de x no denominador? É x². Então beleza, então eu vou dividir, peguei o numerador, dividi por x², peguei o denominador e dividi por x² também. Então esta soma aqui de cima, dividido por x², o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada somando e vou dividir por x². Então, 3x² dividido por x² fica 3. Menos x quocientado por x², 1 sobre x. Menos 2 dividido por x², menos 2 sobre x². Tem que fazer. Agora o denominador. 5x² dividido por x² fica 5. 4x dividido por x², 4 sobre x. 1 dividido por x², 1 sobre x². Né? Então, calcular este limite e calcular este limite aqui dá na mesma. Você fez a mesma coisa no numerador e no denominador. Né? Dividiu o numerador por um número, dividiu o denominador pelo mesmo número. O limite ele vai se manter. Você fez a mesma coisa. Né? Você só está com uma função equivalente. Tá? Então, vai ficar este limite aqui. O limite do quociente, o quociente dos limites, mesmo tendendo a infinito. Limite da soma e da diferença é a soma e a diferença de limites, mesmo tratando de limites no infinito. Né? Claro, limite do quociente, você tem que tomar cuidado que esse limite aqui de baixo não dê zero. E não vai dar, né? Porque como vai ser a soma dos limites, esse limite aqui dá 5, limite de 1 sobre x, 1 dividido por um número muito grande, isso é praticamente zero, né? Então, por isso que o limite quando x tende a infinito, de 1 sobre x, é zero. Porque é 1 sobre um número muito grande. Limite de 1 sobre x², quando x tende a infinito, é mais zero ainda, né? Então, esses dois números, esses dois limites dão zero. No numerador, olha só, limite quando x tende a infinito de 3, é 3. Limite quando x tende a infinito de 1 sobre x, é zero. De 1 sobre x², é zero esse limite, né? Porque é o número 1 dividido por um número extremamente grande. X está no infinito. Ora, 1 dividido por um número muito grande, praticamente zero. Né? Então, vai fazendo essas contas aqui, vai calculando esses limites intermediários, e você vai chegar no final das contas em 3 sobre 5. Então, este limite original aqui, quando x tende a infinito, ele é 3 sobre 5, que é o quociente das divisões do coeficiente de x² pelo coeficiente de x² no denominador. Tá? Mas e se não fosse infinito? Se fosse menos infinito aqui? As contas seriam as mesmas. Você faria de novo a mesma análise, né? E aqui, quando x tende a menos infinito, isso aqui dá zero, isso aqui dá zero, isso dá zero, isso dá zero. Né? Então, o limite quando x tende a menos infinito dessa função também é 3/5. Tá? Cuidado, porque nós estamos aqui com uma função racional, ou seja, é um polinômio
dividido por outro polinômio. Então, essa técnica, ela se aplica para esse tipo de situação. Como várias funções que nós trabalhamos são funções racionais, um polinômio dividido por outro polinômio, então essa técnica é boa para você calcular quando x tende a mais ou a menos infinito, tá certo? E esse é o gráfico da função. Esse gráfico aqui, eu tirei do livro, mas você poderia ter plotado ele, por exemplo, no GeoGebra, e você teria, então, que essa reta horizontal aqui, ó, a reta y igual a 0,6, que é 3/5, isso é uma assíntota vertical. Horizontal. Quando x tende a mais infinito, ela tende a 3/5. Quando x tende a menos infinito, a função também tende a 3/5. Para finalizar, então, uma propriedade que você sempre pode usar para limites no infinito. Se você tem r maior que zero, um número racional, então o limite quando x tende a infinito de 1 sobre x elevado a r é zero. Ou seja, 1 sobre x elevado a um número racional, seja ele qual for, isso sempre dá zero. Por quê? Porque esse denominador aqui, ele vira um número muito grande quando x tende a infinito. As raízes e as potências de x, elas explodem, elas são números grandes. 1 sobre um número grande é zero. Então, por isso que esse limite dá zero. Se o f for maior que zero e esse número racional aqui, ó, 1 sobre x elevado a r, está definida para todo x, né? Então, o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre x elevado a r é zero. Por que eu preciso tomar um cuidado aqui de x elevado a r estar definido? Porque eu tenho x tendendo a menos infinito. Então, eu estou trabalhando com números negativos. Eu não vou, por exemplo, calcular o limite quando x tende a menos infinito de 1 sobre a raiz quadrada de x. Não adianta. Ela não está definida. A raiz quadrada não está definida quando você está trabalhando com números negativos. Então, por isso que para você calcular este limite, x elevado a r tem que estar definida para todo x. Tá? Então, quando está, especialmente quando esses r's aqui forem números naturais ímpares, aí está definido. Para números pares, tem que tomar um pouco de cuidado. Né? E para alguns racionais também tem que tomar cuidado. Então, se x elevado a r está definido, o limite quando x tende a menos infinito, de 1 sobre x elevado a r é zero. Ou seja, 1 sobre um número muito grande, mesmo que sendo negativo, é zero. Tá certo? Bom, com isso, nós vamos ficando por aqui. Já falamos bastante, né? Espero que vocês tenham gostado. Nos 2 próximos vídeos, nós vamos ver mais 2 técnicas para você calcular limites no infinito. Aliás, o segundo exemplo, né? Vai ter mais um e o segundo. Esse vai ser do baralho, cara. Porque nós vamos fazer uma análise qualitativa de uma função. Ou seja, nós vamos olhar para a qualidade da função. O que acontece qualitativamente com a função. Tá certo? Um abraço a todos e eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.